Convido você a vir comigo para uma meditação, uma breve meditação, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim a Santa Bíblia: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, o apóstolo, um grande homem de Deus, um homem que Deus o separou desde o ventre de sua mãe para uma obra missionária na terra, uma grande obra. Muito nós poderíamos falar do apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, um homem que Deus o chamou depois dos apóstolos e foi contado com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Após a sua chamada no caminho de Damasco, quando com cartas dos principais dos sacerdotes para ir a Damasco, para que se encontrasse mais alguns da seita chamada O Caminho, viesse prendê-los e, no pensamento do Sinédrio, acabar com a obra, terminar com a obra que Jesus tinha iniciado. E Paulo, no intuito dele em querer cumprir na íntegra aquela ordem que veio expressa do Sinédrio, ele vai com uma comitiva para Damasco. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos mostra o exato momento em que Paulo foi surpreendido pelo Senhor Jesus. Aproximadamente ao meio-dia, um resplendor de luz cerca Paulo, então Saulo de Tarso, e ali ele tem um encontro com o Senhor. Saulo, o Senhor ordena para que ele vá para dentro de Damasco, na rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá Saulo, ele fica 3 dias sendo tratado pelo Senhor. Ananias aparece em revelação. Ananias aparece tendo a revelação do Senhor Jesus, Jesus mandando, ordenando para que ele vá lá, e ele teme e diz que já ouviu dizer que há muitos têm dito que ele foi ali para maltratar os que servem ao Senhor, que serviam ao Senhor, para prender a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas Jesus disse para ele: vai, porque ele é um vaso escolhido, tenho escolhido ele para levar o meu nome aos grandes, aos tribunos. E o Senhor Jesus disse para Ananias que ia mostrar a ele o quanto ele iria padecer por causa do nome do Senhor. E após a conversão do apóstolo Paulo, Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo, e após ele vai para o deserto da Arábia, e ali por 3 anos ele é tratado pelo Senhor, ele é conduzido a conhecer mais o Senhor de perto no deserto da Arábia. Depois ele volta para Jerusalém, e ao voltar para Jerusalém, Paulo, ele fica ali na igreja por um tempo, e depois começa a sua obra missionária dentro de Israel, mas foi rejeitado entre os irmãos, não teve muita aceitação por conta do seu passado. Mas quem disse que o passado importa para Deus? Muitas das vezes as pessoas, elas nos olham e nos julgam pelo passado, como julgaram o apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele falou que em nada tinha sua vida como preciosa, contanto que cumprisse a carreira pela qual tinha sido proposta para ele.
E Paulo, então, não tendo tanta aceitação dentro de Jerusalém, Paulo parte para os gentios. E ele diz que a partir de agora ninguém me quiete, porque eu irei para os gentios. E Paulo tornou-se apóstolo dos gentios. Montou uma base missionária em Antioquia, aonde o evangelho começou a se espalhar, porque ali os irmãos foram chamados primeiramente de cristãos em Antioquia. E a partir daí Paulo começa a proclamar o evangelho, a anunciar o evangelho. O evangelho chega a Filipos, mas Paulo, ele, nesse exato momento em que está escrevendo esta carta, ele diz que se regozijava no Senhor e não cansava de dizer que a alegria do Senhor era a força dele. Ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo, nesse exato momento em que exorta os irmãos a se alegrarem, porque regozijar é a se alegrar no Senhor. E Paulo levando os irmãos a se alegrarem no Senhor Jesus. E Paulo diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Nesse exato momento que Paulo está direcionando esta carta aos irmãos a Filipos, Paulo está preso em Roma. Mas mesmo estando preso em Roma, nada podia furtar a alegria, o gozo que Paulo sentia, porque vinha dos altos céus esta alegria, e ninguém podia tirá-la dele. Por isso ele diz para os irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe você possa não estar preso como Paulo estava, o apóstolo Paulo, em cadeias. Mas quem sabe você esteja preso em circunstâncias, e as circunstâncias têm tentado tirar a sua alegria, a sua paz, o prazer de estar na presença do Senhor, o prazer de se alegrar no Senhor. Mas há uma exortação dos altos céus para nós neste momento. Paulo, apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não deixe que nada venha tirar a sua alegria, não deixe que nada venha furtar a sua alegria, não deixe que nada venha arrancar a sua alegria, porque a alegria que o Senhor dispensa sobre nós é a alegria que vem dos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo do pastor Paulo, mesmo em cadeias, mesmo em prisões, Paulo não permitiu que esta alegria se esvaísse dele, mas ele aguardou consigo e conservou com ele, porque esta alegria que Paulo sentia, mesmo em aflições, mesmo em angústias, mesmo em pesares, Paulo, apóstolo, ele tinha esta alegria que abundava a vida dele. E esta mesma alegria ele estava transmitindo à igreja em Filipos. E esta mesma alegria que foi transmitida a Filipos, ela é transmitida a nós também, igreja do Senhor. Não permita que o momento presente venha lhe frustrar. Não permita que o momento presente venha trazer tristeza ao seu coração, venha trazer pesares. Mas tenha alegria em seu coração. Sinta a alegria, sinta a paz que emana dos altos céus. Sinta a paz que transcende todo entendimento. Esta mesma paz que dominava o apóstolo Paulo, e esta mesma paz que ele propagava, esta mesma paz que você possa sentir neste momento. Bendito seja o nome do Senhor, porque esta paz vem dos altos céus, e o Senhor libera sobre você e sobre mim esta paz.
O Senhor nos exorta pela sua palavra: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Tenha alegria em seu coração, tenha alegria em seu ser, e não permita que este momento em que você possa estar vivendo, ele possa furtar esta alegria que vem dos altos céus. Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da ADN, e lhe convido a se inscrever neste canal para receber mensagens, palavras dos altos céus que vêm do trono de Deus para o nosso coração. Deus em Cristo Jesus venha lhe abençoar, e que você possa desfrutar de muita alegria, de muita paz, em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.